Olá, eu sou Lúcio Caldeira e hoje a gente começa o segundo episódio, a segunda aula de gestão estratégica. O objetivo hoje é falarmos um pouco das fases do processo da estratégia e também falarmos de alguns conceitos essenciais para que a gente tenha um pensamento geral da estratégia. Já sabemos que a estratégia trata de elaborar uma série de planos, de meios, de ferramentas para que a empresa possa alcançar os seus objetivos. É fundamental que a empresa pense num processo. E esse processo da estratégia é constituído de 5 grandes fases. A primeira fase é a fase de análise. Essa fase é de fundamental importância, porque sem análise não se faz diagnóstico e, portanto, o planejamento, que é a segunda fase, vai ser um achismo, vai ser julgamento. Então, o objetivo da análise é servir de base para fazer um diagnóstico e melhorar a capacidade da empresa tomar decisão. É fundamental que a empresa faça análises em 3 grandes esferas. Primeiro, na análise do ambiente imediato, que é o ambiente onde acontece a competição. Esse ambiente imediato é formado pelos concorrentes da empresa, pelos produtos substitutos, que são concorrentes indiretos, pelos entrantes potenciais que podem vir a ser concorrentes. Eles não são concorrentes hoje, eles não participam da geografia de atuação da empresa hoje, mas eles podem vir a ser no futuro. E também de fornecedores e de compradores. Portanto, nós estamos falando aí das 5 forças competitivas do Porter. Elas fazem parte do que a gente chama de ambiente imediato. Por que é interessante a gente fazer a análise desse ambiente imediato? Porque é aqui, nesse ambiente, que a empresa vai pensar as estratégias competitivas dela. Ou seja, o objetivo da empresa é melhorar a sua capacidade de competir desse ambiente. E, portanto, nós vamos estar falando o tempo todo de adequação, de adaptação da empresa a esse ambiente. Os objetivos vão ser aumentar o poder na hora de comprar dos fornecedores, aumentar o poder na hora de vender para os compradores, evitar ameaças de entrantes potenciais, criando-se barreiras, criar estratégias competitivas puras com relação aos concorrentes, mas eventualmente também pensar em estratégias de cooperação com os concorrentes e diminuir o grau de ameaça dos produtos substitutos, que são os concorrentes indiretos. Essa é a primeira grande análise. A segunda grande análise é a análise interna, é a análise da empresa, para verificar as capacidades e limitações da empresa. A gente precisa entender que tudo na estratégia precisa ser possível e, portanto, é preciso examinar as forças, as fraquezas dentro dos vários departamentos para pensar a estratégia hoje com base no que é possível e pensá-la no futuro no sentido de corrigir aquilo que precisa ser feito para melhorar a competitividade da empresa no futuro. A terceira grande análise é a análise do macroambiente, formada por variáveis externas como economia, política, cultura, natureza, tecnologia, demografia. Essas variáveis influenciam tanto o comportamento dos consumidores como o processo competitivo. Então a empresa precisa detectar oportunidades, ameaças para criar estratégias no sentido de aproveitar essas oportunidades e se preparar para as ameaças. Sem essas análises, todo o planejamento da empresa será um achismo. Depois que eu faço a análise, eu preciso planejar. E o planejamento da estratégia, basicamente, tomará decisões com relação a 3 questões fundamentais. Primeiro, é preciso definir em que negócios que a empresa vai atuar. Setor, categoria, geografia. Depois é preciso definir que ferramentas a empresa utilizará no front para conseguir vender, faturar. E terceiro, que ferramentas a empresa utilizará na retaguarda, nos seus processos internos, para garantir a rentabilidade da empresa. A partir do momento que eu planejo, eu vou para a terceira fase, que é a implementação da estratégia, é o colocar em prática. E a partir do momento que eu coloco em prática, eu percebo que o mundo muda o tempo todo. Em função dessas mudanças, a empresa precisa o tempo todo estar se adequando. E aí surge a necessidade da 4ª fase do processo da estratégia, que é exercer controle, fazer gestão dessa estratégia. Quem não controla, não administra. Portanto, é o momento de checar, de verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado, se os resultados previstos estão sendo ou não alcançados. E aí chegamos na 5ª e última fase, depois do controle, que é avaliar corretivamente. Depois que a gente percebe o que está acontecendo, verifica os resultados, a gente indica as falhas e
cria medidas corretivas justamente para fazer a estratégia movimentar-se novamente dentro desse processo, que será mais uma vez constituído de novas análises que vão gerar novos planejamentos, que serão mais uma vez implementados, e aí surge de novo a necessidade de fazer controle e avaliações corretivas. Portanto, um ciclo constituído de 5 fases que compõem aí o processo da estratégia. Aprofundando um pouquinho mais para a gente ter aí, claro, o pensamento da estratégia, a gente precisa entender que esse processo, ele acontece a partir do momento que a gente compreende 5 conceitos básicos. Primeiro, a questão do negócio. O negócio é a grande decisão da empresa, é a primeira grande decisão da empresa, é definir em que negócio que a empresa vai atuar. Geralmente a gente pensa isso em termos de mercado, mas o ideal é que pensemos em termos de setores, categorias e geografia. Toda vez que a empresa define em que setor que vai atuar, em que categoria desse setor mais especificamente e em qual geografia ela vai atuar, automaticamente ela está definindo público-alvo e concorrentes. Isso orientará as decisões futuras, ou seja, o que eu preciso fazer para competir com os concorrentes e o que eu preciso fazer internamente para fazer isso com lucro. Então, a primeira grande definição, negócio. A partir do momento que eu defino o negócio, eu preciso definir missão e visão. Missão, a razão de existir da empresa. Visão, o grande objetivo da empresa, ambos pensados dentro do negócio. Na verdade, eles surgem como ponto de partida e porto de chegada. Se uma empresa não sabe aonde que ela está e aonde que ela quer chegar, não tem como pensar uma estratégia, um caminho para sair da missão e atingir a visão. Mas a missão e a visão não podem ficar apenas em termos filosóficos. É preciso criar indicadores para mostrar onde que a empresa está hoje no tempo 0 e onde ela deseja chegar, por exemplo, no tempo 5. Então, o ideal é que, a partir do momento que eu defino a missão, eu coloque lá hoje, com base na minha missão, quanto eu vendo, quanto eu faturo, em que mercados, qual é a minha lucratividade por linha de produtos e etc. E aí eu vou definir daqui a 5 anos quanto que eu quero faturar, quanto que eu quero vender, qual que é a minha margem, o que eu desejo de lucro. A partir do momento que então eu tenho um de e um para, né, isso vai servir de ponto de partida e de porto de chegada para se criar essa escolha de caminho que é a estratégia, que é o 4º conceito. Justamente a ideia de pensar caminhos para se atingir objetivos pré-estabelecidos. Por isso eu preciso saber onde estou e onde desejo chegar. Agora, o último conceito, que é também fundamental para esse pensamento estratégico, é o de competências essenciais. A pergunta é, de onde surge a estratégia? A estratégia surge a partir de competências, de habilidades, de conhecimentos, de técnicas, de tecnologias que a empresa precisa adquirir nos seus vários departamentos do recursos humanos, do financeiro, no marketing, na produção, para tornar esse caminho possível. Sem a definição de competências essenciais, a empresa vai ter um sonho de atingir um objetivo. Mas para esse sonho virar realidade, é preciso examinar o que fazer para isso de fato ser viável, de fato ser possível. Então, é preciso examinar as competências essenciais necessárias para viabilizar o plano. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Voltamos na próxima aula. Até a próxima.